Maravilha, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora já ao vivo para o segundo dia da nossa jornada bíblica e hoje, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, capítulo 2. Eu quero convidar você, que já está aqui, também aqueles que estão chegando, começando a chegar, para permanecer conosco, para receber a palavra de vida, a palavra de Deus ao seu coração, amém? Está aqui comigo, glória a Deus, servo de Deus, meu amado irmão em Cristo, irmão Everton, né? Chegou da Bahia no dia de ontem e Deus tem dado a oportunidade de ele estar aqui conosco. Ele vai saudar os irmãos e também nesta manhã fazer uma oração pela vida de todos que estão aqui, né, na sintonia para receber essa ministração direto aqui, glória a Deus, desse lugar que o Senhor tem preparado para nós, amém? Salve da paz, irmão, Senhor Jesus, para que o Senhor possa estar esta manhã cumprindo com o teu propósito, com a tua palavra, e esteja a cada um recebendo com alegria no Espírito Santo a palavra de Deus, que possa renovar no Espírito aquilo que o Senhor pode proporcionar de melhor, né? O renovo, a cura, né? A esperança da prática da fé, né? É o firme fundamento, né? Nós esperamos o Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade que o pastor Isaac está me dando, de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Oremos ao Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, glória a Deus. É pela tua graça, sim, teu poder, Pai. Senhor Jesus querido, que este canal de bênção, Pai, Aleluia. nesta manhã, Senhor Jesus eterno Deus, Glória possa a grandemente, Deus. ó Pai, falar com a tua Glória a palavra, Jesus. assim como teus grandes guerreiros na Sim, fé, meu Senhor Pai, eterno Deus amado, no nome venceram, de Senhor Jesus querido, no teu sangue poderoso possa, ó Pai, Aleluia. ministrar, Senhor, através do teu Santo Espírito essa manhã, Sim, meu Deus. colocando o objetivo, ó Nome Pai, de eterno Deus Jesus. amado, todo aquele que receber, Senhor, receba com alegria esta palavra desta manhã. Assim eu te glorifico, abençoa grandemente, ó Pai, cada um que receber esta palavra esta manhã, Senhor Jesus, glorifico e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Glória graças a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, quero saudar cada um que está chegando. Quem está chegando, deixa uma mensagem para a gente poder interagir com você na manhã de hoje, amém? Nós estamos no segundo dia da nossa jornada bíblica, nós estamos em um propósito, compartilhando a palavra de Deus aos corações, aleluia, e eu creio que vai continuar trazendo edificação para o povo de Deus. Quero saudar minha esposa, já está aqui conosco, Deus abençoe, minha esposa, pastora Silmara, glória a Deus, que já está aí também compartilhando, né, essa live na manhã de hoje. Nós vamos abrir a palavra de Deus, o irmão Everton vai estar aqui comigo hoje, né, como já cumprimentou os irmãos, capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, capítulo 2, nós vamos estar lendo, aleluia, o versículo de número 14 até o versículo de número 17, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 17, aleluia, palavra muito especial da parte do Senhor para nós, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Versículo 16 também, nós vamos ler agora. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos
que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém. Esta é a palavra do Senhor, palavra de Deus para os nossos corações na manhã de hoje. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos, glória a Deus, num capítulo muito especial da palavra de Deus, nessa segunda epístola. E nós estamos com o tema, desse livro, nesses dias aqui, sobre as características e frutos do verdadeiro ministério cristão. As características e frutos do verdadeiro ministério cristão. E nesse capítulo, o capítulo de número 2 dessa segunda epístola, traz para nós, aleluia, estas características, demonstra essas características e demonstra também os frutos do verdadeiro ministério cristão. Quando nós começamos a observar, existe o verdadeiro ministério cristão e existe o falso, ministério cristão. Tem pessoas que falsificam, nós acabamos de ler aqui, irmão Everton, a palavra de Deus para ganhar, porque está com a intenção de lucrar com o evangelho de alguma maneira, ter algum ganho terreno. E a Bíblia mostra em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 18, que alguns que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus deles são ventre e só pensam nas coisas terrenas. Mas o Senhor tem nos dado o privilégio de que está ensinando a palavra de Deus e mostrando que existe, que há o verdadeiro ministério cristão. E ele tem algumas características. Em primeiro lugar, nós podemos ver do versículo de número 1 até o versículo de número 4, mostrando que o verdadeiro ministério cristão não se alegra com as pessoas se desviando da verdade. Leia para nós, por favor, irmão Everton, o versículo de número 4, pode aproximar aqui para ler, versículo de número 4, capítulo 2, segunda epístola aos Coríntios. Porque em minha tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Amém. Glórias a Deus. Paulo, nessa passagem, nessa palavra de Deus, ele está destacando, vamos estar ajustando aqui, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está ajustando ou enfatizando que é com angústia, que ele escreve essa epístola, Ele escreve. E qual era o motivo da tristeza e da angústia do apóstolo Paulo? O motivo da tristeza e da angústia do apóstolo Paulo era porque os coríntios, muitos irmãos naquela igreja, estavam se desviando da verdade. Estava trilhando um caminho que não era o caminho que Cristo queria para aquela igreja. Então ele expressa, ele manifesta a sua tristeza em razão disso. Por causa disso, ele manifesta que ele estava triste. Ou seja, isso revela que o verdadeiro ministério cristão, ele é revelado por meio do amor verdadeiro à igreja, o amor verdadeiro aos irmãos. E se ele vê, irmão Everton, alguém cair, se ele vê, irmãos que estão aqui agora, através dessa ministração, alguém se desviar, se entristece, não se alegra, se preocupa com os irmãos. É por isso que nós vamos ver o exemplo da primeira epístola, quando a família de Cloe, vendo a igreja de Corinto, muito se desviando da verdade, ela procura o apóstolo Paulo para falar, olha, está acontecendo essas coisas. Esses problemas precisam ser solucionados.
Porque o verdadeiro ministério cristão se importa, se entristece quando alguém está caído, quando alguém se desvia. Essa é a atitude do verdadeiro ministério cristão. Em segundo lugar, o verdadeiro ministério cristão, quando alguém está desviado dentro da igreja, ou se desviando, ou em pecado, né? Vivendo uma vida de pecado, o versículo de número 6, esses versículos vai revelar que o verdadeiro ministério cristão vai disciplinar com equilíbrio aquele que está pecando, para levá-lo ao arrependimento. O que é isso? A Bíblia mostra que o capítulo 2 é um capítulo que destaca algo do que aconteceu na primeira epístola, lá no capítulo 5, quando um jovem, um homem dentro da igreja, ele cometeu um tipo de pecado muito sério. Ele acabou se deitando com a madrasta dele, com a mulher do próprio pai. Olha que coisa terrível que aconteceu naquela igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele orienta, olha, o meu espírito junto com a igreja, tira esse homem da comunhão, porque ele está em pecado, né? E qual era o objetivo? Era disciplinar aquele homem, discipliná-lo com equilíbrio, para que duas coisas viessem a acontecer. Primeiro, para poder preservar o testemunho da igreja. Aleluia. Por quê, irmão? Porque se houver pecados, como estava acontecendo na igreja de Corinto, dentro da igreja, e não for tratado esse pecado, não for solucionado esse problema, a igreja não corrigir, a liderança da igreja não corrigir, vai manchar o testemunho da igreja. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina deve ser com equilíbrio, porque a intenção nunca é destruir aquela pessoa ou que ela vá para o inferno. O próprio Paulo enfatiza quando aquele homem vai ser disciplinado, olha, para destruição do corpo, para que ele seja salvo, para que a alma seja salva. Ou seja, a intenção era tirá-lo da comunhão, mesmo que ele sofresse consequência, mas para levá-lo ao arrependimento. Porque a verdadeira disciplina, ela vem com o objetivo, preservar o testemunho da igreja e levar o pecador a se arrepender. E a Bíblia diz que é isso que acontece. Eles aplicam a disciplina, está aí conosco a irmã Bruna, Deus abençoe. Eles aplicam a disciplina com equilíbrio e agora eles vão ter a oportunidade. Por o homem, na segunda epístola aqui, a Bíblia diz que o homem, irmão Everton, ele estava triste. Ele estava triste, né? Ele estava demonstrando arrependimento daquela prática a qual ele cometeu, arrependimento daquele pecado. Então, quando a disciplina for aplicada, como que ela deve ser aplicada? Deve ser aplicada com equilíbrio, com cuidado. Com cuidado. Eu quero pedir ao irmão Everton, encontre para nós Gálatas capítulo 6, versículo 1. Fica aí depois de Corinto. Depois isso, logo após, amém? Gálatas capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus nos mostra que olha só, o irmão vai ler para nós. Pode ficar mais para cá, isso, mais na frente da... Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido alguma ofensa, vós que sois espirituais, caminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejas também tentado. Amém? Nós vemos aqui uma orientação de como alguém deve ser tratado quando ele pecar, né? Se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, né? Conduza essa pessoa com espírito de mansidão. Não é porque a pessoa pecou que nós vamos condenar, porque nós não somos juízes. Nós somos irmãos, nós somos representantes de Cristo, estamos aqui como discípulos de Cristo. E se alguém pecar ou for surpreendido, deve ser
conduzido essa pessoa com o espírito de mansidão, quer dizer, com cuidado para levar a pessoa ao arrependimento, até disciplinar, para levar ao arrependimento, Aleluia. mas não para destruir a pessoa e lançá-la para distante do evangelho, mas é conscientizá-la, fazê-la entender a importância dela se arrepender, de se corrigir quanto ao pecado a qual ela cometeu. Aleluia. E aí, isso aí vai levar a pessoa a fazer o quê? Quando ela se arrepende. Agora nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Pode ler para nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Glórias a Deus. Nós vemos aqui que a tristeza, segundo Deus, vai produzir arrependimento. Vai levar a pessoa a se arrepender, né? A mudar a sua postura. Então, a disciplina, quando alguém é disciplinado, ela não vai ficar alegre, ela vai estar triste. Só que a disciplina é importante para quê? Aqui. Para levar, pode ser só o 10, amém? Para levar a pessoa ao arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende da salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Opera a morte. Então vamos entender que a disciplina vai levar a pessoa a se entristecer, mas é a tristeza segundo Deus, levando a pessoa ao arrependimento. Então, o verdadeiro ministério cristão, disciplina com equilíbrio para levar a pessoa ao arrependimento. E aqui vem mais um destaque. O verdadeiro ministério cristão, disciplina. Por que disciplina? Porque o verdadeiro ministério cristão não vai tolerar o pecado. O verdadeiro ministério cristão ama o pecador, Aleluia. ama o homem, ama as pessoas. Mas o verdadeiro ministério cristão não vai tolerar o pecado. Uma das coisas que Jesus ele enfatiza para as igrejas lá no livro da Revelação e Apocalipse, vamos observar para os irmãos, aqueles que estão participando da nossa jornada bíblica, perceber algo. Apocalipse, nós vamos dar muito sério aqui, capítulo de número 2. Jesus vai dizer, capítulo de número 2, o versículo de número 20 diz assim: mas algumas coisas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui está uma mensagem de Jesus para uma igreja que estava sendo tolerante com o espírito de Jezabel atuando nela. E aqui Jesus está combatendo isso e mostrando que o verdadeiro ministério cristão não vai ser tolerante com o pecado. Aleluia. O verdadeiro ministério cristão, irmão, ele ama os homens, ele ama as pessoas, ele ama o pecador, mas o verdadeiro ministério cristão não vai tolerar o pecado. Aleluia. É isso que Jesus está mostrando aqui, que ele não estava contente com uma igreja porque ela estava tolerando o pecado. Mesmo que tinha qualidades, mas ele diz: tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel. Isso aqui é o que? É o espírito de Jezabel, que dizia o seguinte: olha, não tem problema se prostituir. Não tem problema comungar com a idolatria, participar das idolatrias. Não tem problema. Era o que essa mulher ensinava. E muita gente seguindo Jezabel.
Aí vem o Senhor Jesus e fala com o anjo da igreja, fala com João, para enviar uma mensagem aos pastores dizendo: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Ele estava contra quem fazia isso, porque o verdadeiro ministério cristão, ele não é tolerante com o pecado. Qual foi o resultado? Quais os frutos agora do verdadeiro ministério cristão? Nós vemos aqui as características no capítulo 2. Agora veremos os frutos do verdadeiro ministério cristão. Glória a Deus! Tem características, né? Tem o caráter do verdadeiro ministério cristão. Mas tem o fruto do verdadeiro ministério cristão. Em primeiro lugar, está no versículo 10 de Coríntios, capítulo 2. Irmão Everton vai ler para nós, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa também, eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos o primeiro fruto do verdadeiro ministério cristão, Aleluia. a qual nós vamos destacar nesta manhã. Glória a E qual é o primeiro fruto aqui que a palavra de Deus vem mostrar para nós? Aleluia. Nosso irmão leu: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. O que nós aprendemos aqui, o primeiro fruto do verdadeiro ministério cristão é o perdão. O perdão. O perdão a quem? Aqueles que pecam. Aqueles que pecam. Então o perdão é um fruto Aleluia. desse verdadeiro ministério. O verdadeiro ministério cristão, se alguém se arrepender e quiser voltar, ele não vai dizer assim: ah, não, você pecou, já era para você. Você pecou, acabou, não tem mais jeito, agora vai embora, se vira. O verdadeiro ministério cristão não faz isso. Aleluia. O verdadeiro ministério cristão perdoa aqueles que se arrependem. Glória. E esse é o fruto do verdadeiro ministério Aleluia. cristão. O perdão. O perdão. Você pode perceber lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, na oração modelo, na oração que Jesus ensinou. Quando ele vai falar do perdão, ele vai dizer assim: perdoa as nossas ofensas, Aleluia. como temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Glória a Deus. Ou seja, no verdadeiro ministério cristão vai haver o perdão, porque só pode receber perdão quem perdoa. E você perdoa porque você também foi perdoado. Aleluia. Tem pessoas que ele foi muito perdoado, mas ele não quer perdoar. E o verdadeiro ministério cristão, um dos frutos do verdadeiro ministério cristão é o perdão. É que é capaz de perdoar. Jesus ele conta uma parábola em Mateus 18 acerca de um homem que devia para o seu senhor 500 dinheiro. Aleluia. Estou citando aqui o exemplo. Tem vários contextos aí que falam sobre esse assunto. Outra pessoa devia para ele, ele devia 10 mil dinheiros. O outro devia para ele 100. Aleluia. Para aquele que devia 10 mil para o rei ou para o senhor dele, ele devia 10 mil e o outro devia para ele 100. O rei chamou ele para uma prestação de conta e disse assim: olha, pague 1000 que você me deve. O homem não tinha com o que pagar, irmão Everton. Glória. Né? Devia 10 mil, ele não tinha como pagar. Ele disse: Senhor, sê paciente para comigo, que tudo te pagarei. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem, aquele rei, olhando para ele, vendo que não tinha com que ele pagar, ele disse assim: faz assim, eu vou te perdoar a sua dívida. Não precisa você me pagar nada. Você está livre, pode ir em paz, eu estou te perdoando. Mas a Bíblia Sagrada nos revela, olha só que forte isso aqui. Aleluia. Que ele saindo dali encontrou um que devia a ele 100 dinheiro.
Ele olhou para aquele homem e falou assim, ó, me paga o que você me deve. Ele disse, não, ser paciente comigo, que tudo te pagarei. E ele grudou no pescoço do outro e disse, me paga tudo agora. Glória a Deus. E ele tinha acabado de ser perdoado de 10 mil. Sim, Senhor. Aí ele foi e disse, ele falou, não, mas tenha misericórdia, ser paciente, eu vou te pagar. Ele falou assim, olha, é o seguinte, chamou pessoas, as autoridades, lança ele na prisão, ele só sai de lá quando ele me pagar. Aleluia. Aí os conservos do rei, os outros que estavam ali, olhou e falou assim, ué, ele acabou de ser perdoado de 10 mil e agora ele está indo, ele está lançando outro na prisão porque deve para ele 100. Aí eles foram lá e falaram para o rei. Quando falou para o rei, para aquele senhor, dizendo, ó, ele, olha só o que ele fez. Aí o rei chamou ele de volta e lançou ele na prisão. Por quê? Porque ele foi muito perdoado, mas ele não perdoou as coisas mínimas. Aleluia, Jesus. Então, uma das coisas que precisamos entender é que o verdadeiro cristão, o verdadeiro ministério cristão perdoa. Aqueles que estão servindo a Deus, eles são capazes de quê? De perdoar. Aqueles que se arrependem, aqueles que clamam por misericórdia, é capaz de perdoar. Por quê? Porque também fomos muito perdoados. Aleluia. Esse é o primeiro fruto. Em segundo lugar, e aqui, só para encerrar esse ponto, o apóstolo Paulo disse, olha, se vocês estão perdoando, eu também perdoo. Se esse homem que pecou, lá no capítulo 5, se esse homem que pecou está arrependido, traga ele de volta à comunhão. Eu também perdoo, ele está perdoado. Tem a oportunidade de voltar à comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Traga de volta. Ele está dizendo que ele está sendo perdoado. Por quê? Porque aquele homem que cometeu, é claro que foi um grave pecado, mas ele se arrependeu. Ele foi disciplinado, se arrependeu e se corrigiu. O que eu quero dizer com essa palavra? Que tem pessoas que cometem graves pecados. Aleluia, Jesus. Né? Glória. Mas ao ser disciplinado, ele entende, não, peraí, realmente eu errei. Aleluia. E foi grave, eu manchei o corpo, eu manchei, com meu mau testemunho eu trouxe um escândalo. Mas eu quero me consertar. Aleluia, Deus. Eu quero viver uma nova vida. Santo, Eu quero andar com a minha vida em ordem diante de Deus. O Senhor perdoa. O Senhor perdoa. A Bíblia Aleluia. diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou Aleluia. a graça. Glória Esse é o a fruto Deus, do verdadeiro tu és. ministério cristão. Segundo lugar, a restauração. Aleluia. Esse homem foi restaurado à comunhão. Santo Esse és, homem ó foi Deus. restaurado para dentro do corpo, Tu és para a tremendo. igreja. Esse homem teve uma nova oportunidade. Aleluia. Por quê? Porque se arrependeu. Sim, Pai. O arrependimento é o caminho da restauração. Aleluia. O arrependimento a pessoa já está no caminho de ser restaurado. Aleluia. Esse homem foi restaurado. Lembra de Pedro? Pedro um dia falou assim, olha, Jesus, eu não te nego, eu não vou te negar. Jesus falou, olha, antes que o Aleluia. galo cante, É. cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aleluia. Pedro falou, não, eu não te nego, eu não vou te negar. Grande E aí no tu és. momento da crucificação, Aleluia. Pedro negou Jesus. 3 vezes ele negou, aí o galo cantou. Aí o galo cantou. E ele se lembrou do que ele havia pedido para Jesus. Que ele havia falado para Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Chorou muito. Amargamente Pedro chorou. Se arrependeu, se entristeceu pelo seu pecado. Aleluia. Após a ressurreição, Jesus, quando as mulheres vai até Jesus e elas encontram Jesus, o Cristo vivo, ele diz para aquelas mulheres, para aqueles que foram até ele, olha, diga aos meus irmãos que vá para a Galileia e lá vocês me verão. Mas ele diz, diga aos meus discípulos, aos meus irmãos e a Pedro, Aleluia. que lá vocês me verão. Ele está dizendo assim, diga a Pedro. Pedro já estava entendendo. Jesus está dizendo assim, eu não te descartei não, Pedro. Eu não joguei você fora ou porque você me negou, não. Eu ainda aposto em você. Aleluia. Eu ainda conto com você. Apesar de tudo, eu conto com você, Pedro. Glória a Deus.
A Bíblia diz que Jesus tem um encontro com ele, com Pedro e com os mais 6 discípulos na beira do mar. E ali Jesus ele chama Pedro para uma conversa. Pedro, eu quero conversar com você. Vem cá. Na beira da fogueira, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aleluia. Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Glória, Senhor. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aleluia. Pedro disse: eu te amo. Bendito é teu nome. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro Glória. disse assim: Senhor, tu sabes. Aleluia. O Senhor sabe. O Senhor sabe tudo. Santo O Senhor sabe que eu te amo. Aleluia. O Senhor me conhece. Glória a teu O que eu nome. quero lhe dizer com essa palavra, da Santo parte de és Deus, Amém. cada vez que Jesus Aleluia. pergunta isso para Pedro e Pedro responde, Jesus Glória diz: a Deus. apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eita, Deus tremendo. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Nessa conversa aqui está muita coisa. Santo és. Está muita coisa. Está Jesus dizendo assim: Aleluia. apesar de tudo, eu ainda escolhi você. Você Eita, continua Deus sendo o meu tremendo. escolhido. Santo és, Pai. Apesar de tudo, eu tenho uma obra na tua Eita, vida. glórias a Deus. Apesar de tudo, eu tenho um projeto na tua Aleluia, vida. É Senhor. o que Jesus está dizendo para Pedro. Bendito tu és, Santo. Poderoso. Ali Jesus está fazendo o que, irmão? Pedro pecou, mas Jesus ele vem restaurando. Eita, Deus. Restaurando Glória a Pedro. Deus. Aleluia. Isso aqui revela o quê? Algo que faz parte do fruto do verdadeiro ministério cristão Aleluia. para a restauração de pessoas. Santo é o teu amor. nome, Senhor. O amor de Glória, Deus teu é maior poder, que o seu julgamento. Aleluia, Jesus. O amor de Deus é extraordinário. Aleluia. Porque com esse amor ele restaura o principal dos pecadores. Só precisa Aleluia. se arrepender. Só precisa confessar. Só precisa buscar essa restauração. Aleluia. E Pedro, ele não desistiu também dele mesmo. Interessante que Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Aleluia. Judas traiu Jesus. Glórias a Deus. Qual desses dois pecados é o pior? Quem nega ou quem trai? Aleluia. Irmão, é pecado. Glória a Deus. Alguém chegar e dizer: você conhece ele? Eu não conheço, não. O outro foi lá e traiu. É pesado ambos os pecados. A traição e a negação. Aleluia. Ambos. Só que qual é a diferença entre Judas e Pedro? É que Pedro, ele se arrepende e ele não se puniu por causa desse pecado. Aleluia. Judas, ele se puniu, irmão. Glórias a Deus. Quando ele percebe a cagada, a besteira que ele fez, ele foi lá e se puniu, se enforcou. Aleluia. Se enforcou. Se matou. A diferença entre os dois é que Pedro, ele não se puniu. Aleluia. Pedro, ele foi se encontrar com Jesus. Santo tu és, Senhor. Outro detalhe, Judas, sabe aonde Judas foi? Ele foi no templo. Eita Deus. Devolver as moedas e falar: olha, eu pequei traindo sangue inocente. Aleluia. Ele foi na pessoa errada. Glórias a Deus. Vou repetir. Judas foi nas pessoas erradas. Pedro esperou e foi na pessoa certa. Foi na pessoa com quem ele havia pecado, ou que ele havia negado. Glória, Senhor. Judas, ele deveria ter esperado, se fosse para ele receber a restauração, para ir até Jesus. Sim, Deus. Judas não, ele já foi e já se puniu. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não se puna por causa dos seus erros. Não se puna por causa dos seus pecados. Aleluia. Mas se arrependa, confessa. Conforme Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões Aleluia. nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará Aleluia. misericórdia. Alcançará misericórdia. A misericórdia de Jesus alcançou Pedro. E o que é misericórdia? Aleluia. É a compaixão de Cristo, apesar das nossas misérias. Apesar da miséria de Pedro, Jesus Aleluia. teve compaixão dele. Isso é misericórdia. Oh, aleluia. E a misericórdia de Deus está estendida nessa manhã Deus tremendo, tu és. sobre a sua vida, Aleluia. sobre a sua casa. Glória a Deus. Você está, aleluia, eu sinto a Opera, presença Pai de tremendo, Deus tu aqui. és.
aleluia, a misericórdia Glória ao de teu nome, Deus Senhor está Jesus. estendida Aleluia. sobre vidas aqui nessa Opera, manhã, Pai tremendo. que está se Santo arrependendo, és, Senhor. que está confessando e Glória, reconhecendo Senhor Jesus as querido. suas Envia falhas cura, e Senhor que Jesus. necessita Liberta, da Pai. misericórdia de Jesus. Aleluia, Jesus. Então, restauração é o fruto Glórias a do Deus. verdadeiro ministério. Terceiro lugar, portas abertas. Aleluia. Portas abertas. Versículo 12, leia para nós, irmão Everton. Capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Treóte para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ou seja, foi aberto para o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Troade, Aleluia, Jesus. uma porta no Senhor. Quem que abriu a porta? O Senhor. O Senhor. Aleluia. Ou seja, um dos frutos do verdadeiro ministério cristão é a pessoa cumprindo o ministério, fazendo a obra de Deus. Sim, Pai. E porque você está fazendo algo de coração para o Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor está contigo nessa caminhada e Ele vai abrindo portas. Aleluia. Abrindo portas. Deus é o Deus que abre portas. Eu não sei como está você nesse momento, Aleluia. mas Deus me traz aqui para dizer para alguém que Ele é o Deus que abre portas. Aleluia. E tem porta de Deus sendo aberta para Em nome de aqueles Jesus, Senhor. que está, glórias a Deus, Glória ao teu nome, aleluia, buscando a sua graça, Abençoa, procurando Pai fazer a sua vontade, Opera, cumprir Pai. a vontade de Deus, Pelo poder do aleluia, teu nome, no dia Senhor de Jesus. hoje. Amém? Glória a Esse é o Jesus. Deus que abre portas. Você Aleluia, vai ver o Senhor. fruto, né? O favor de Deus, porque Oh, portas glória a abertas Deus. é o favorecimento de Deus para aquele que está Glória a andando Deus. de acordo com a sua vontade. Aleluia. Em quarto lugar, para a gente encerrar, versículo de número 14. Versículo 14. Pode ler, meu querido. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém. Aleluia, Jesus. Mas graças a Deus, Aleluia. graças a Deus, que nos conduz em triunfo, Glória, Senhor Jesus. ou que sempre nos faz triunfar. Santo tu és, Senhor. Aleluia. E por meio de nós manifesta Bendito é o em teu todo nome, lugar Senhor. o cheiro do seu Aleluia, conhecimento. Jesus. Fruto do verdadeiro ministério Oh, cristão glória, Pai querido. é o triunfo. Sim, Senhor. Você não triunfa no verdadeiro ministério cristão por conta das suas próprias forças, Glória, Pai querido. por conta da sua sabedoria Aleluia, Jesus. pessoal. Não. Lá em Jeremias 9:23 está escrito assim: não se glorie o homem, Eita, o Deus. forte na sua força, Sim, Pai. não se glorie o sábio na sua sabedoria, Aleluia, Jesus. não se glorie o rico na sua riqueza, Bendito é o teu nome. mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer Aleluia. e saber que eu, o Senhor, faço juízo e justiça na terra, Glória a porque Deus. dessas coisas eu me Aleluia. agrado. Glória, Pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem nos faz triunfar é Cristo, Aleluia. não é a nossa própria sabedoria. Sim, Pai. Quem nos faz triunfar e nos conduz em triunfo, meu amado e minha amada irmã, Aleluia. não é a riqueza que alguém tenha. Santo é o teu nome. Porque muita gente está dependendo das riquezas e não está triunfando no evangelho como precisa. Aleluia. E aí nós vamos entender, quem nos faz triunfar é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui Aleluia. que somos conduzidos em triunfo. É Ele, é Cristo que nos faz triunfar. Bendito tu É és. Cristo que nos garante a vitória. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos Aleluia. dá a vitória Oh, por glória. nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus Sim, que nos dá a Senhor, vitória eterno, Deus por santo. nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, Jesus. Porque é Cristo que nos faz Aleluia. triunfar. É Cristo que nos faz progredir. É Glória. Cristo que nos faz seguir adiante. Aleluia. Seguindo Aleluia. adiante em que, irmão? Cumprindo o propósito pela qual Ele nos chamou. Sim. E Ele nos chamou para quê? Para compartilhar
o seu conhecimento. Aleluia, Jesus. Compartilhar quem? Compartilhar Cristo. Aleluia. A mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo, por palavras e por obras, Oh, por glória. palavras e por ações. Sim, Senhor. Fomos chamados para compartilhar Cristo. E aí o texto diz que ele manifesta, através de quem? Através de nós, o cheiro Oh, aleluia. do seu conhecimento, o Aleluia. perfume do seu conhecimento. É uma linguagem da essência do perfume. Quando alguém está perfumado, Aleluia, Jesus. né? Cheiroso, com aquele perfume com aroma agradável, Oh, e glória ele a chega Deus. num lugar, a pessoa fala, meu Deus, mas que pessoa cheirosa. Oh, glória Não é a assim? Deus, tremendo. Nossa, que cheiro agradável, Aleluia, que coisa Jesus. boa. Quando nós estamos Santo cheios de és o Cristo, Senhor eterno, Jesus. cheios do amor de Cristo, Bendito cheios da sejas. presença de Cristo, cheios do conhecimento de Aleluia. Cristo, aonde nós vamos, Aleluia. espalhamos esse aroma, Aleluia, meu Senhor. espalhamos esse cheiro do conhecimento de Cristo, Aleluia, Pai. da pessoa de Cristo. Pastor, como Aleluia, eu faço Jesus. para me ter esse cheiro Glória a teu do poder, conhecimento de Cristo? O que eu preciso ter na minha vida? Você Glória. precisa ter, sabe o quê? Senhor. Abençoa. Em primeiro lugar, você precisa ter Aleluia. o fruto, Sim, Deus tremendo. o fruto do Espírito. Aleluia, Senhor. Porque o fruto do Espírito, se você quer ser igual a Jesus, Aleluia, Senhor Jesus. a semelhança de Cristo, você precisa buscar o fruto do Glória a Espírito. ti, Senhor. Jesus um dia falou, olha, se conhece a árvore pelos frutos. Aleluia. Conhecimento de uma árvore é pelos frutos. Aleluia. Como é que alguém sabe que ali está uma pessoa de Cristo? Pelo fruto. Glórias a Deus. E a Bíblia diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, Aleluia. alegria, paz, longanimidade, Aleluia. benignidade, Sim. bondade, fidelidade, mansidão Aleluia. e domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Aleluia. Quando alguém está cheio do fruto do Espírito, Glória a cheio do Deus. Espírito Santo, Sim, e esse fruto do Espírito se Oh, manifestando glória, em nós, então o cheiro Bendito de Cristo és. está na tua vida. Aleluia. O cheiro do conhecimento Oh, de Pai Cristo, querido. porque não é em primeiro lugar conhecimento teológico de Glória a Cristo, Deus. mas é o conhecimento da pessoa. É a essência de Cristo estando em você. Aonde você vai, Cristo vai, porque a Oh, natureza de Cristo está em você. Aleluia. O fruto do Espírito está em você. Sim, O Senhor. amor de Deus está em você. Aleluia. Deus. A alegria do Espírito Santo está na tua Glória a vida. teu nome, Senhor. A paz de Deus está na tua vida. Aleluia, Senhor. Isso é o cheiro de Cristo. Sim, Pai. Isso é, aleluia, Cristo Bendito está és, sendo Senhor. percebido na tua vida. Aleluia, Jesus. É quando você chega Glória num a Deus. lugar e alguém tem acerca de você, Sim, Senhor. você dá um bom testemunho Oh, Pai e as tremendo. pessoas falam, aquele ali é um homem Aleluia, de Deus. Jesus. Lembra quando Eliseu passava por aquele caminho Aleluia. e uma mulher falou para o esposo dela, olha, eu tenho observado que aquele homem que passa por aqui Aleluia. é um santo homem Glória de a Deus. Jesus. É quando você chega, irmão, num lugar e todos percebem, esse homem de Deus é diferente, essa mulher de Deus é diferente. Aleluia. Por quê? Porque tem o fruto do Espírito na vida. Aleluia. Amém? Bendito Então teu esse nome, os Jesus. Glória a frutos Deus do pela tua verdadeiro palavra. ministério cristão. O Aleluia, triunfo, Jesus. porque Cristo está em você. Bendito Cristo é está teu te nome, conduzindo em Senhor triunfo eterno. por causa desse fruto Sim, Pai. na tua vida, Aleluia. por causa desse conhecimento de Cristo que você compartilha, Aleluia. não apenas por meio de palavras, Aleluia. mas por meio da sua vida, das obras. Sim, Pai. Amém. Glória. Essa é a palavra de Deus para tua vida, Aleluia. para minha Senhor vida, Jesus. para nós nessa Glória a manhã. Deus tremendo. Tu és santo. Você vai tremendo, Senhor triunfar, Jesus. não vai ser na sua própria sabedoria, Oh, glória, Pai. na sua própria força, mas Glória, você vai Pai. triunfar em Cristo. Aleluia. Ele que te faz triunfar. Santo tu és, Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero encerrar com Romanos capítulo de número 8. Eu quero ler para os Aleluia. irmãos aqui. Aleluia. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos encerrar.
essa jornada bíblica do segundo dia, Glória a Deus. Amém. algo muito forte para o teu coração da parte de Deus, para as nossas vidas. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. Eu quero ler, eu vou ler com os irmãos agora, preste bem Aleluia. atenção, olha só que coisa linda. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, Aleluia. somos mais do que vencedores Glória a Deus. por aquele que nos Aleluia. amou. Essa é a palavra de Deus Glória para o a teu Deus. coração, para as nossas vidas nessa manhã, nesse Aleluia. segundo dia de jornada. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida nessa Aleluia. manhã. Sim, Senhor. E eu creio que o Senhor vai te capacitar, vai te Isso. dar força para você triunfar. Abençoa, Pai. Em Cristo Jesus, Pelo poder você do vai teu triunfar. nome, Jesus. Glória. Amém? Pai, nesta manhã, Sim, sim. eu quero te agradecer pela vida desse Glória irmão, a dessa Deus, irmã, Senhor. desse homem, dessa mulher, Aleluia. que está recebendo aqui a tua Abençoa, palavra, Pai. que está agora nesse momento, glórias a Deus, te buscando aqui nessa jornada bíblica, buscando ao Senhor, buscando a tua palavra, buscando Aleluia, entender a Jesus, tua vontade. Eu quero orar por ele, eu quero orar por ela. Pedir, Senhor, que o Senhor venha encher a cada um Aleluia, com teu Jesus. Espírito Santo, Sim. encher com teu amor, Aleluia. encher Jesus com esse mesmo sentimento Oh, que há em glória, Cristo Pai, Jesus, o tremendo, sentimento glória. de humildade. Santo, Venha, glória, Senhor, trabalhar na vida dessa Oh, Deus, pessoa. glória. Aquele, meu Deus, que precisa Sim, perdoar, sim, aquele que o ofendeu, que o feriu. Opera, Jesus. Dai um coração perdoador. Aleluia. Trabalha na vida de cada um, meu Pai. Aleluia. Na manhã de hoje, em Sim. nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E que o teu povo tenha um dia de vitória. Aqueles que nome têm de te Jesus. buscado aqui, Glórias a na Deus. tua presença, Sim, sim. em o nome de Jesus Cristo. E amém. Glória a Deus. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, Deus abençoe as vossas Glória. vidas. Essa é a nossa jornada bíblica, segundo a Aleluia. Epístola aos Coríntios, capítulo de número 2. Que Deus abençoe sua vida, permitindo o Senhor. Até breve. Daqui a pouco estamos já aí na rádio também, Rádio Eloí 87.5, a partir do meio-dia. Deus abençoe. Um abraço a todos.